Dando continuidade às nossas aulas de técnica apométrica, hoje quero apresentar síndrome de Down. Como devemos trabalhar na apometria síndrome de Down e também autista. Esse trabalho da síndrome de Down e autista foi desenvolvido pela Fabiana Donadel. Ela não se encontra mais aqui, deve viver em Floripa. O síndrome de Down, como vocês estão vendo aquela figura lá, eles vivem separado, em grupo. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa desdobrada, mas vive em grupo. Isto quer dizer, cada grupo é como se fosse um vizinho. Então, por isso a dificuldade de realmente se trabalhar. Mas eu vou, como está a figura ali, eu vou explicar alguns detalhes e depois vou explicar o que é síndrome de Down. O que tem que se fazer no trabalho de apometria? Você tem que incorporar um grupo desse e convencer ele, conversar com ele, que os outros são seus irmãos. E assim você vai convencendo grupo por grupo para se formar um grupo só. Então veja bem, vamos formar um grupo só no corpo astral. Depois vamos passar para o mental superior também, um grupo só, formando, eles são separados, nós temos que convencê-lo de que são irmãos, você vai se aproximando e eles vão entendendo que realmente são irmãos. Quando aquela coluna do mental superior estiver pronta, estiver convencido normalmente, você passa para o mental inferior, faz o mesmo processo. Depois tu passa para o duplo etérico. Quando tu montou todo o agregado dentro de cada coluna, dentro de corpo astral, mental superior, mental inferior e duplo etérico, aí você vai tratar as mazelas de uma determinada pessoa que você está atendendo. Porque agora está montado o grupo, você vai poder trabalhar. Então agora eu vou falar algumas coisas sobre o síndrome de Down. As pessoas portadoras de síndrome de Down podem ter distúrbio cardíaco, deficiência na visão e problema respiratório. Sabe-se que a síndrome de Down é mais comum quando a idade materna excede os 40 anos. Não se tem conhecimento que um homem com síndrome de Down tenha gerado um filho. Então veja bem, um homem que tem síndrome de Down não tem notícia que ele gerou um filho, como homem. Mesmo ocorre com as mulheres. Uma mulher com síndrome de Down também não tem notícia que ela tenha engravidado. Visto pelo mundo espiritual, os níveis de consciência dos portadores de síndrome de Down vivem em grupos, como já falei. Às vezes por várias encarnações. E isso, logicamente, dificulta a evolução da pessoa, porque não há conexão de uma parte com a outra. Então fica difícil compartilhar uma existência com outra, uma informação com outra. Uma situação de vida pregressa que lhe atrai, chama-lhe sua atenção e toda a energia desse nível de consciência se volta para esta vivência. O síndrome de Down são o que acontece com os cromossomas, né? Temos 23 cromossomas masculinos e 23 femininos. Consequentemente, ele tem um cromossoma a mais. Em vez de ter 46 somatórios de 23, tem 47. Esse cromossoma a mais é que vai dar o problema da síndrome de Down. Então, como eu disse, esse fenômeno pode se perpetuar por outras encarnações, sendo gravado por vários grupos distintos, viu? Vários grupos distintos. Daí perde-se a capacidade de vivenciar as conexões entre as vidas. As informações não fluem. O cara que é um engenheiro,
Ou um cara que é um pedreiro não pode ser um engenheiro, ele não tem formação para ser um engenheiro. Um exemplo. Passa a ver a outra vida como uma distinta da outra do espírito diferente. Sabe-se da existência de todos, mas não consegue vê-los como partes de um único ser e, portanto, como um vizinho. E, logicamente, né, um vizinho pode ser um médico e o outro pode ser um ferreiro. E aí não há uma conexão. No momento da fecundação, esse espírito atrai a sua formação, um cromossomo a mais, como eu já falei. A existência desse cromossomo a mais vai fazer com que essa dificuldade na transmissão de informação no aparelho cerebral do corpo físico vai trazer dificuldade. Essa disfunção que ocorre na realidade não é química e organicamente, não tem função alguma. Ele é um dispensado. Ele é dispensado, mas espiritualmente ele é muito importante porque é um detonador da manifestação de uma síndrome de Down que vai criar a necessidade da criatura se reestruturar. Então vocês vejam bem, como eu já falei em outras aulas, sobre o agregado espiritual, que ele tem, na verdade, ele é que é a parte real nossa. Então ele que traz todo o arquivo. E ele realmente, é aquela história, né, que se diz corpo sã, mente sã. Tá? A mente está com problema e vai lesionar o físico na reencarnação. Verifica o hemisfério cerebral esquerdo escuro e com um mecanismo de circuito no cérebro etérico. Este distúrbio na região etérica das glândulas pituitária, tireoide e timo. A região mais comprometida é o cerebelo e em seguida o mesencéfalo, onde estão os centros de controle e os reflexos visuais auditivos, e a ponte por onde passa fibras que se originam no cérebro e se dirigem ao cerebelo e vice-versa. Percebe-se pela vidência no campo cerebral e um portador de síndrome de Down no espaço correspondente aponte a existência de um fino fio de energia que parece mal conectado, refletindo em comprometimento mental no campo físico, uma vez que o correto é a junção desses fios como um cabo energético único. Então é um cabo com vários fios, e dentro desse cabo tem um fio que não está conectado. Por isso a síndrome de Down, que dá toda essa controvérsia. Tratamento: a junção desse mencionado fio de energia através do somatório da seguinte energia. Então, quando nós vamos tratar uma pessoa com síndrome de Down, nós temos que ligar esse cabo. Esse cabo nós vamos ligar ele espiritualmente. E não fisicamente, espiritualmente. Mas ligando espiritualmente, ele vai dar a conexão no físico. Né? Ele vai dar uma conexão no físico. A energia da flor do lótus, veja bem, a energia de flor do lótus armazenada numa pirâmide azul. Então a flor de lótus armazenada numa pirâmide azul. Essa flor e essa energia da pirâmide produz o efeito cabo-ponte. Então esse cabo que está corrompido, uma flor de lótus numa pirâmide azul vai formar o cabo-ponte a nível espiritual. A energia dos florais responsáveis pela autoaceitação. Então a energia de florais
com o objetivo da aceitação, para que esse cabo ponte fique pronto. E a energia do Sol. Então, repetindo, precisamos unir os grupos de cada coluna que eu digo, corpo astral, mental superior, inferior e do pretérito, unir essas colunas para depois tratar as suas mazelas, que ocorreu essas dificuldades com ele, que ele já traz de outras vidas, uma série de outros problemas que ocorreu, mental, etc, etc. Poder de mando, coisa assim. Agora eu vou mostrar para vocês umas figuras. Essa figura é do agregado espiritual, que a Fabiana Donadel, não, esse é do, esse é do autista, o anterior. Não, aquele outro, não tem? Depois tu mostra, depois. Então, o que acontece é o seguinte, não, esse aí é de magia. Há uma distorção muito grande na figura do agregado espiritual, se você olhasse numa radiografia, porque ela fez uma radiografia do indivíduo, e essas pétalas, mental superior, mental inferior, duplo etérico, o que acontece? Elas ficam distorcidas. E como se diz, se você olhar um mental superior harmônico, você vê que as figuras, as cores estão tudo legal, estão tudo numa posição correta. Já o síndrome de Down é distorcido. É distorcido. Então, o que tem que se fazer? O que tem que se fazer no tratamento do síndrome de Down? Você vai ter que descobrir as causas. Você tem que acessar, depois do agregado montado, você tem que acessar as causas que originou isso aí. Tem que procurar no histórico dele. E com certeza são várias vidas. Ele se prende em uma determinada coisa. Como eu disse para vocês, as pessoas às vezes ficam presas a certas metaprogramas, e aí elas não saem. Elas acham que só existe aquilo. É como uma lavagem cerebral. Agora vamos falar do autismo. O autismo, pode botar aquela outra figura lá. Essa aí, ó. Veja bem, o autismo é diferente. Tá vendo aquelas três bisnaguinhas lá virada para cima, tipo os negócios que eles vendem aí pra gente, uma coxinha, tipo coxinha. E elas, vocês notam que elas têm elas são atravessadas uma com a outra. Essas coxinhas é aí que se localiza as três almas: alma moral, intuitiva e consciencial. O que acontece no autista? O autista é mais difícil de se tratar um autista do que um síndrome de Down. Veja bem, é mais difícil. Não tem aqueles grupos separados, mas tem essas três almas facetadas aí, ó, cortadas. E o que acontece com esse detalhe aí? Há vazamento de informações. Esse é o detalhe. Há uma moral intuitiva, há vazamento de informações, não há uma conexão correta. E o que acontece? A pessoa se perde. É como uma pessoa ter um projeto de uma construção tal e ela falta um pedaço desse projeto. É como ter uma planta pela metade.
Não há conexão. Por isso, o autista, e ele é mais difícil. Eu já tratei autista, como já tratei síndrome de Down, que vivem em grupos. Em grupos é a síndrome de Down. São espíritos que no passado se responsabilizaram pelo domínio de um grupo, tomando decisões sem compartilhá-la com os demais. Desregramento e desconexão de níveis e subníveis, egoísmo excessivos, distanciamento das pessoas, deixando de haver uma maior interação, facilitando assim a evolução, com o auxílio do interrelacionamento produzido pelas mazelas. Então veja bem, um comandante autoritário, mandão, é só ele que manda. Não distribui suas ideias mais reais com os seus subordinados. O que acontece? Ele pode ficar na mão, perder o combate, perder a guerra, e ele fica perdido nessas ideias. Por isso que o autista é um que vive no mundo dele. Veja bem aquela figura que eu mostrei, o vazamento das informações. Existe vazamento de informações proveniente de várias vidas que ocasiona a desarmonia entre as almas consciencial. Mais de 700 anos, intuitiva. 300 a 700, alma moral. E 0,30 anos, a alma moral. Então há uma desuniformidade realmente nessas informações, porque uma tem uma vivência até 300 anos, outra até 700, e outra de 300 a 700 e assim por diante. Pode haver dupla personalidade nesses casos, possuindo um corpo astral menor que os demais, ocorrendo inibição das emoções, 75% não. Então há a dupla personalidade, quer dizer, há dois níveis de consciência comandando. Uma hora um assume, outra hora assume, e assim acontece realmente de ocorrer. Tem até um filme sobre isso aí, só que não é de síndrome de Down, mas é de múltipla personalidade. Muitas crianças são mudas e outras falam, mas são repetitivas. Estão presos numa determinada situação. Por isso são repetitivas. Parece que só aprenderam aquilo. Fascinação por certos objetos. Talento por música. Ser fixo no seu mundo, não querendo sair dele. Parece viver em um mundo de sonhos introvertida. Os autistas costumam negar e rejeitar o corpo físico, que tem com isso lesam ainda mais o modelo organizador biológico. O modelo organizador biológico é a parte espiritual, é o corpo astral. Como eu disse, mente sã, corpo sã, mente sã. O corpo físico pode lesar a parte espiritual, como a parte espiritual pode lesar o corpo físico. Insistência na repetição. São extremamente intolerantes em relação às mudanças rebeldes em seus meios físicos. Graciosidade. Elas se movem com graça e elegância, e muitas são especialistas em subir em lugares. Usam seus dedos com habilidade, mas muitas se recusam às suas mãos. Quando isso acontece, pegam um adulto pelo pulso e usam a mão dele. Então vocês veem a diferença de um autista para um síndrome de Down. Eu digo que eu já atendi 3 ou 4 autistas e realmente é mais difícil. É complicado. Tem que ter muita paciência, tem um médico de incorporação
que te auxilia bastante, senão fica complicado mesmo. Mas precisa ser vários atendimentos. E tem que ter o compartilhamento do pai, dos pais, né? Amor. Já houve caso de autista que escreveu até um livro. Então, observação. Nossas encarnações estão ligadas umas à outra. Quando não há essa conexão, essa sequência, no caso do autista, que apresenta vazamento de informação nas pétalas das três almas, perde a sequência das encarnações, ficando um vácuo entre algumas, perdendo assim certa continuidade e situações vividas, que são importantes para o indivíduo em vivência futura. É como não ter passado. Se a pessoa não tem passado, como é que vai ter presente? Vai formar uma vida aqui no presente? Quantos séculos vai levar para aprender a ler? Um exemplo. Se ele não tem o passado. Seria um homem da pedra lascada, aí olha lá. Bom, prendendo-se em determinadas encarnações, não conseguindo sair dela, passando a vivenciar uma determinada situação. Então, quando certas encarnações ficam escondidas ou esquecidas pelo próprio indivíduo, imagina certas articulações para fugir de uma situação conflitante. Ou se prende àquilo que ele não gostou, ou ainda pelo próprio remorso de uma situação, ficando ilhado ou preso ao processo. Por isso a fixação desses indivíduos que vivem em situação de autista naquele tempo. Então ele se prende a certas situações porque realmente não há continuidade, né, de informações. Então já foi falado, por isso que alguns até preferem se liberar do corpo físico. O repasse das informações de um período a outro são truncados. Isso dificulta o trabalho no desdobramento apométrico desses níveis de consciência. Muitas vezes o médio de incorporação não entende nada que o autista desdobrado está falando. E às vezes ele não fala, você tem que captar intuitivamente a memória dele, para saber o que ele está pensando, o que ele está falando, o que ele quer dizer com algumas coisas. Senão você não consegue continuar. Eles passam a viver suas próprias atitudes, dificultando o trabalho do foco principal daquele nível de consciência. Não existe uma abertura das informações completas, mas em uma forma de goteira. Então veja bem o seguinte, isso aqui não tem como você trabalhar com a psicologia, com a TVP, não tem como. Você só pode trabalhar na apometria e, como diz assim, um bom doutrinador e um bom médium de incorporação e conhecer a história, como é que funciona isso aí para poder trabalhar. Porque senão não vai funcionar. Vou falar alguma coisa aqui sobre observações obtidas nos atendimentos. Para aqueles que se defrontarem com o indivíduo portadores dessas dificuldades nos atendimentos apométricos, como autista e síndrome de Down, se faz necessário trabalhar de nível a nível, rastreando um a um, para que possam montar o quebra-cabeça, pois seu grau de complexidade varia de um para outro. Existem casos simples de ser trabalhados, como casos muito complexos, sem a mínima noção do que se passa
com o agregado espiritual. Tratei um menino de 3 anos e 4 anos e uma menina de 9 anos, autista. No primeiro atendimento, o menino encontrei os níveis de consciência simplesmente desorientados, separados uns dos outros, perdido no tempo, não possuindo memória, sem visão, mudo, desconhecendo sua própria existência, ficando o doutrinador sem um elo para se agarrar para dar início ao tratamento. A necessidade de estudos em torno do assunto, muita criatividade, esperteza do doutrinador e do médio de incorporação, usando da intuição para se encontrar um ponto de partida para reunir os níveis desagregados e desorientados em cada atendimento, dentro de cada corpo e de cada linha espiritual. No mínimo de 2 horas para cada atendimento, para se fazer um trabalho razoável. Mas o ideal seria 3 horas, quando o caso apresenta muita complexidade. Porque você terá, como falei, trabalhar cada nível, subnível e nível consciencial de cada corpo, procurando as conexões e fazendo-os verem que são todos pertencentes ao mesmo espírito e não vizinhos, no caso de Sindidal, e que leva muito tempo para executar essa tarefa. Já fiz 3 atendimentos para um menino. Quando ele veio para o 3º atendimento, o pai disse que teve realmente uma boa melhora, em consideração à situação que ele apresentava antes do 1º atendimento. Os pais não trouxeram mais as crianças para dar continuidade no tratamento. Quero acrescentar aqui, como informação diversas, isto é, para vários casos de enfermidades diferentes, que o médio de incorporação procura captar o pensamento do nível de consciência que está ali incorporado, como no caso de espírito, isto é, conversar telepaticamente com a comunicante mudo no momento, o que está se fazendo de mudo, ou ainda alheio à sua vida, sem língua. Essas informações o médium passará para o doutrinador, onde ele vai ter uma ideia da situação, facilitando um melhor desenvolvimento do trabalho para que esteja se desenrolando. Então vocês viram a complexidade para trabalhar um Sindidal, que é mais complicado do que um autista. E realmente, como eu disse, em TVP não dá para trabalhar com isso. E mesmo em apometria precisa conhecer o assunto, e tanto o médico como o ditador também. Então, vamos encerrar hoje aqui essas 2 linhas.